Olá, eu sou Patrícia Pedroso, coach e palestrante, criadora do Apoiando Metas, do Mulheres Lifestyle e do Viva Seu Melhor Ano. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje trazendo a minha palestra para você. Comece a alinhar a sua mente aos seus objetivos e tenha uma vida de realizações. E o objetivo dessa palestra é fazer com que você tome consciência da importância de alinhar a sua mente à sua meta. O alinhamento mente e meta é fazer com que a sua mente comece a trabalhar em prol daquilo que você deseja. Porque muitas vezes é a falta desse alinhamento que faz com que as pessoas não tenham sucesso nas suas realizações. Então, eu vou trazer para você uma coisa importante. As suas metas, os seus objetivos, o seu planejamento, ele é feito pela sua mente consciente. É o seu lado racional que faz isso. Mas as suas ações, o seu comportamento, a execução do seu planejamento, essa é controlada pelo lado inconsciente da sua mente. E aí, por isso é que muitas vezes você traça um plano, mas não consegue colocar ele em prática. É exatamente porque o seu inconsciente e o seu consciente não estão alinhados aos seus objetivos e às suas metas. E é isso que a gente vai conversar nessa palestra. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos e algumas informações que vão tornar você mais consciente, mais presente para essa importância e como funciona esse alinhamento. Se você alguma vez traçou um plano perfeito e na hora de colocar em prática não conseguiu executar nem 50% dele, se você já se matriculou numa academia, pagou lá um mês ou fez aquele plano trimestral, pagou 3 meses e foi só 3 dias, se você já começou uma dieta na segunda-feira e desistiu dela na terça, ou no máximo você foi até sexta-feira e depois achou melhor desistir, se você alguma vez começou um projeto, talvez aprendeu um curso, uma língua estrangeira, alguma coisa assim, e largou esse projeto pela metade, se você experimentou algumas dessas situações, você já experimentou os efeitos da falta de alinhamento da sua mente aos seus objetivos. Porque a nossa mente, se a nossa mente não estiver alinhada com aquilo que a gente deseja, o nosso inconsciente vai nos sabotar. Ele vai fazer de tudo para manter o nosso hábito. Ele vai manter a gente no estado o qual a gente está acostumado. Então, você não vai conseguir executar, ainda que o seu plano seja o melhor plano possível. É importante também você saber que a procrastinação, a falta de foco, o desânimo são artifícios da autossabotagem. E isso acontece quando o nosso inconsciente não entende por que nós estamos envolvidos naquela meta e naquele objetivo. Então é muito importante que a gente entenda o funcionamento da nossa mente em relação àquilo que a gente deseja, para que a gente possa alinhar ela aquilo que a gente estabeleceu como objetivo e meta. E aí, então, tudo fica muito mais fácil. Todas as coisas que nos impedem de prosseguir rumo àquilo que nós desejamos são criadas pelo nosso inconsciente. É ele que gosta de manter tudo dominado, tudo do jeitinho que ele conhece, do jeito que ele está acostumado, do jeito que ele sabe aonde vai chegar. Só que nem sempre isso é o melhor para a gente naquele momento que a gente está vivendo, no momento presente. Porque ele faz essas avaliações com base no que a gente passou, no que a gente viveu no nosso passado. E não nas projeções que a gente faz no nosso futuro. Por isso é muito importante que a gente aprenda a fazer o nosso inconsciente se alinhar ao nosso consciente e ambos estarem alinhados aos nossos desejos. E aí sim a gente vai começar a viver uma vida de realizações. Eu vou trazer para você um exemplo da importância do alinhamento da mente com a meta. Imagine uma pessoa que quer acordar cedo para fazer exercícios físicos. Ela quer
passar a ter esse hábito de fazer o exercício físico pela manhã. E aí ela precisa acordar mais cedo para fazer isso. E o lado racional, o lado consciente da mente dela, já traçou o plano, já olhou, já pesquisou, já decidiu que acordar tal hora mais cedo é melhor para a rotina da vida daquela pessoa, já olhou todos os benefícios que o exercício físico pela manhã pode fazer, trazendo mais disposição, trazendo mais benefícios para o dia daquela pessoa, tornando o dia mais produtivo. Então, pelo lado racional, ela está totalmente convencida de que é muito importante para ela acordar cedo. Só que o que acontece é, ela traça esse plano, mas na hora de executar, ela simplesmente não consegue acordar. Ela coloca o despertador, mas não consegue levantar da cama. Ela até pode levantar da cama, acordar naquela hora, mas aí ela vai sentir um desânimo, ela não vai sentir energia suficiente para fazer o exercício que ela se programou. Ou ainda, ela pode se programar para dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo, e não consegue pegar no sono. Tudo isso são sinais claros de uma mente inconsciente que não está alinhada à mente consciente, que não está alinhada, que não conseguiu verificar os benefícios que aquele hábito de acordar mais cedo vai trazer. E aí o inconsciente dela vai fazer de tudo para que ela mantenha o hábito de acordar na hora que ela está acostumada a acordar. Ou pior ainda, para forçar com que ela desista logo dessa ideia de mudar o hábito e passar a acordar mais cedo, ele vai fazer ela acordar ainda mais tarde. E volta e meia, ela vai perder a hora e acordar ainda mais tarde. E o que vai acontecer é que ela vai desistir de acordar cedo para fazer exercícios. Então é muito importante que você entenda e aprenda como começar a alinhar a sua mente, tanto consciente quanto inconsciente, aqueles desejos, metas e objetivos que você quer alcançar. Porque aí sim você vai começar a viver uma vida de realizações. Uma outra coisa que eu queria trazer para você refletir em relação a esse alinhamento mente e meta é o seguinte: as pessoas que são ditas determinadas, focadas, realizadoras, elas têm por intuição, por dom, esse alinhamento. Elas conseguem cumprir os seus planos, elas conseguem ficar ali focadas aonde elas desejam chegar, elas conseguem entender perfeitamente, claramente e rapidamente a importância de estar envolvida naquelas tarefas da meta. E aí elas realizam muito mais. Por isso, elas são pessoas empreendedoras, realizadoras e muitas vezes chamadas de obstinadas. É porque essas pessoas, elas têm um padrão mental, elas têm uma mente que se alinha rápido, tanto consciente quanto inconsciente, ao desejo, à meta, ao objetivo que ela estabelece. A diferença é que essas pessoas têm esse dom naturalmente. Elas têm isso como uma característica, é uma característica nata delas. Se você não tiver essa característica de forma nata, você vai aprender agora, nessa palestra, a começar a tomar consciência do que é necessário para você começar a fazer esse alinhamento. Então, presta atenção agora nesses slides que eu vou mostrar para você. É muito importante que a gente entenda o papel da mente para nós alcançarmos os nossos objetivos. E aí tem um conceito que eu vou trazer para vocês de forma bem simplificada, que é a modelagem do pensamento. E a modelagem do pensamento, ela começa do entendimento que para toda a ação existe alguma coisa por trás. Nada que a gente faz, quando a gente age, quando a gente tem uma ação, existe algo por trás, ela não é por acaso. Existe um pensamento por trás de toda ação. E o conceito de modelagem de pensamento
vem de que se toda ação antecede um pensamento, você precisa modelar o seu pensamento para que ele seja um pensamento que faça você agir da maneira que você deseja para ir em direção aos seus objetivos e viver uma vida de realizações. Então, modelar o seu pensamento é o primeiro passo para que você comece a alinhar a sua mente à sua meta. E modelar o pensamento é entender, né, que a maneira como você age, a maneira como você faz ou deixa de fazer alguma coisa, sobretudo, como nós estamos falando de objetivo e de meta, sobretudo o que você faz ou deixa de fazer em relação às ações da sua meta, ligadas à sua meta e aos seus objetivos, está ligado a pensamentos que você tem. Então, você precisa modelar esses pensamentos para torná-los pensamentos que vão te fazer realizar aquilo que você deseja. Certo? Esse é o primeiro conceito importante de se entender quando a gente está falando de alinhamento. Bom, a segunda coisa que eu quero trazer para você em relação ao papel da mente para a realização dos seus objetivos é como você começa a modelagem do pensamento. A modelagem do pensamento começa pela tomada de consciência, por você se tornar mais consciente do que você está pensando, de quais são os seus pensamentos neste momento e se eles estão favoráveis ou desfavoráveis em relação aos seus objetivos. E para você começar a perceber isso, você tem que ficar consciente para 3 coisas. A primeira coisa é para as suas percepções. Você precisa tomar consciência das suas percepções. Como você percebe os fatos e os acontecimentos? Como você percebe as pessoas que estão à sua volta, envolvidas principalmente na sua meta e nos seus objetivos? Como você percebe quais são as suas percepções dos ambientes que você está, sejam eles no trabalho, em casa, com os amigos? Como você percebe os fatos e os acontecimentos? A segunda tomada de consciência é em relação aos seus padrões comportamentais. Como você se comporta em relação aos seus objetivos e às suas metas? Como você age em relação àquilo que você deseja? E a terceira tomada de consciência é quais são as suas crenças, que você acredita em relação àquilo que você deseja, aos seus objetivos e metas. Essas duas questões, entender a base da modelagem de pensamento, o conceito básico de modelagem de pensamento, e que a modelagem de pensamento começa com a tomada de consciência, é muito importante para que você realmente comece a alinhar a sua mente aos seus objetivos. Eu vou trazer rapidamente o conceito de crença. Crença é alguma coisa que a sua mente acredita que seja verdade. Ela pode ou não ser verdade, e isso não importa, porque o que importa é o que a sua mente acredita. Então, você tem 2 tipos de crença. Você tem a crença fortalecedora, que é aquela crença que te impulsiona, que te motiva, que faz você avançar em direção ao que você deseja. E tem a crença limitadora ou limitante, que é aquela crença que vai fazer você ficar paralisada ou paralisado. É aquela crença que você não consegue avançar em direção ao que você deseja. É aquela crença que vai te deixar com medo, te deixar desanimada ou desanimado. É aquela crença
que vai fazer você desistir da sua meta. Essa é a crença limitante. Então, é muito importante você ficar presente, ficar consciente, tomar consciência de como são as suas percepções, os seus padrões de comportamento e as suas crenças. E aí, como você pode fazer isso? Bom, vamos começar a entender melhor esse alinhamento no slide que eu vou te mostrar agora. Bom, vamos continuar entendendo esse alinhamento, né? Nós já vimos que a modelagem do pensamento começa com a tomada de consciência, não é? Nós também já vimos que meta e objetivo são coisas traçadas pelo nosso consciente, não é isso? E o nosso inconsciente é responsável pelo nosso comportamento e pelas nossas atitudes, né? E quando você tem consciente e inconsciente plenamente alinhados e indo para a mesma direção, paralelamente alinhados, você obtém os resultados que você deseja em relação aos seus objetivos, né? E aí você tem esse alinhamento, onde o seu consciente, a sua meta e o seu objetivo estão plenamente alinhados ao seu inconsciente, refletindo no seu comportamento e na sua atitude. E aí você percebe que isso traz coerência para você, para o seu comportamento em relação à sua meta, para como você age e executa o plano da sua meta. Então, a sua execução da meta passa a ter uma coerência. E a coerência leva à harmonia. O caminho em direção aos seus objetivos passa a ser harmônico. E isso é que é o alinhamento. Quando você consegue ter coerência, ter harmonia, você está vivenciando o alinhamento da mente com os seus objetivos. Como você acabou de perceber, é muito importante que você tenha coerência e harmonia entre aquilo que você pensa, que você sente e como você age. O que eu penso, eu sinto, eu faço. E aí então eu vejo acontecer. É esse alinhamento que vai permitir que você tenha uma vida de realizações, porque a sua mente vai começar a trabalhar a seu favor, fazendo com que você encontre os caminhos para realizar aquilo que você deseja. Ela vai trazer para você as informações, ela vai trazer as conexões, ela vai trazer o estado de espírito, a motivação, a garra, o foco, todos os recursos que você precisa para alcançar os seus objetivos vão ser trazidos para você. Você vai se conectar com eles. E agora eu vou trazer para você como deve ser estruturado o entendimento dos seus objetivos pela sua mente, consciente e inconsciente. Isso vai ser muito importante para que você possa efetivamente começar a fazer esse alinhamento. Então, vamos ver mais esse slide. Bom, vamos começar a entender como a sua parte consciente da sua mente vai entender seus objetivos. Como ela assimila seus objetivos? Primeiro, definindo. Como eu já falei, você precisa definir seus objetivos e isso é feito com a parte consciente da sua mente. Depois, planejar. Você precisa planejar os seus objetivos. E isso também é a sua mente consciente que vai fazer, traçar o melhor plano para você naquele momento. E aí depois tem a estratégia de execução, executar o seu plano. Essa estratégia, as tomadas de decisão, elas são traçadas de forma estratégica na sua mente consciente. É lá que você vai definir a melhor estratégia para colocar o seu plano em prática. Agora, será que isso é suficiente? Será que apenas
definir, planejar e executar com a sua parte consciente da mente os seus objetivos, será que isso vai ser suficiente para alcançá-los? Será que os seus objetivos precisam ser percebidos apenas pelo seu consciente? Então, você precisa sim definir, planejar e executar, porque essa é a forma que a sua mente consciente vai perceber seus objetivos. Mas será que isso é suficiente? E aí a gente vem para a forma como a nossa mente inconsciente assimila nossos objetivos. E aí a primeira coisa é o entendimento. O seu inconsciente precisa entender seus objetivos, ele precisa entender o que você quer com aquele objetivo, o que você pretende, aonde você quer chegar com aqueles objetivos. Você precisa fazer a sua mente inconsciente entender isso. E aí a forma como ela entende é um pouco diferente do seu consciente, certo? Você precisa se conectar com a sua mente inconsciente. Você precisa conectar o seu inconsciente aos seus objetivos. E isso é uma conexão emocional. O seu inconsciente vai se conectar com os seus objetivos com a parte emocional. Precisa entender por que aquilo é importante para você, por que você precisa estar envolvido ou envolvida nesses objetivos, o que aquilo representa para você. E aí, quando você começa a tomar consciência disso, o seu inconsciente começa a fazer essa conexão emocional com os seus objetivos. E, finalmente, alinhar, que é o que a gente está trabalhando nessa palestra, que a gente está conversando com você nessa palestra para começar a despertar a importância desse alinhamento. O seu inconsciente precisa se alinhar com o seu consciente para que os dois juntos, como nós já vimos no slide anterior, para que os dois juntos possam levar você a alcançar seus objetivos. Então, a parte como o seu inconsciente vai assimilar seus objetivos é entendendo, se conectando e se alinhando com o seu consciente. É dessa forma que você vai fazer o seu inconsciente participar dos seus objetivos. Então, o seu inconsciente, ele precisa entender por que você escolheu aquele objetivo. Ele precisa se conectar com a sua meta, com os seus objetivos, com o caminho que você está fazendo. Ele precisa ficar presente para aquele plano que você traçou, de forma que ele entenda a relevância, a importância daquilo para a sua vida. E não adianta você fazer isso só com a parte consciente. Você tem que fazer esse alinhamento para que as coisas saiam como você planejou. Então, é muito importante que você tome consciência, que você perceba e se torne presente para as 3 coisas que eu vou te mostrar no próximo slide. Porque quando você traz para a luz da consciência aquela informação, você não consegue mais fazer como era antes. O seu cérebro, ele não consegue simplesmente ignorar. Quando você ainda não sabe, quando você ainda não trouxe a informação para a luz da sua consciência, quando você ainda não ficou presente para um comportamento, para um pensamento, para uma ação ou um sentimento, você pode até manter aquilo como estava antes. Agora, se você ficar presente e consciente para aquilo que é contrário ao seu desejo, o seu inconsciente vai ficar incomodado com isso. E o seu consciente não vai permitir que seja sabotado. Porque veja, o seu inconsciente, ele não é burro. Ele não faz isso porque ele quer que você se dê mal ou porque ele quer que a sua vida não seja boa. Ele apenas faz isso, te mantém no estado atual, te mantém na zona de conforto, porque ele acha que isso é melhor para você. Se você tomar consciência de que aquilo não é, se você mostrar para ele que aquele comportamento, manter você na zona de conforto, não vai ser um melhor para você naquele momento ou a partir daquele momento, o seu consciente e o seu inconsciente
vão começar a trabalhar em conjunto de forma harmônica, coerente e alinhada para te fazer chegar aonde você deseja. Então, dá uma olhada em mais esse slide que eu separei para você, que vai te ajudar bastante a perceber como você começa esse alinhamento. Como você vai começar essa tomada de consciência. Vamos ver nesse slide agora. Bom, para que você comece a alinhar a sua mente aos seus objetivos, você precisa cuidar de 3 dimensões. A primeira dimensão é a do pensar. Você precisa perceber seus pensamentos e cuidar do seu pensar, de forma que você troque os pensamentos contrários àquilo que você deseja por pensamentos favoráveis e que vão te levar em direção aos seus objetivos. A segunda dimensão é o sentir. Você precisa cuidar de como você se sente em relação àquilo que você deseja. Você precisa cuidar da sua motivação, você precisa cuidar da sua energia. Você precisa se conectar com a energia positiva que vai trazer motivação, que vai trazer entusiasmo para que você se sinta cada vez melhor e possa trilhar essa jornada em direção aos seus objetivos da melhor maneira possível, de forma harmônica. E a terceira dimensão é o agir. Você precisa observar os seus comportamentos, a forma como você se comporta, suas atitudes em relação à sua meta e aos seus objetivos, para você ver se tem coerência, se o seu comportamento está alinhado com o plano que você traçou. Se você consegue executar as ações, as tarefas dentro do planejamento que você fez da sua meta. E se você não conseguir, você tem que ficar presente para isso, para que você possa mudar o seu comportamento e passar a adotar comportamentos que sejam coerentes e que te ajudem a você cumprir as ações da sua meta, agir de forma proativa, de forma positiva e de forma a andar sempre um passo cada dia, de forma contínua e de forma compassada, vamos dizer assim, em direção aonde você deseja chegar. Essas 3 dimensões, pensar, sentir e agir, alinhadas, você começa a dar um grande passo para esse alinhamento mente e meta, que é o que vai fazer com que a sua mente trabalhe o tempo todo a favor dos seus objetivos e daquilo que você deseja alcançar. Eu agora vou te falar como você vai fazer para começar esse processo de modificar o seu padrão mental efetivamente. Veja, essa palestra, como eu falei no início, é apenas para despertar o seu interesse, a sua consciência para essa importância. Com a prática, a partir dessa tomada de consciência, você vai praticando, vai ficando mais consciente e aí você vai começando a mudar o seu padrão mental. Então, a primeira coisa mais importante que você vai fazer depois de tomar consciência, observar os seus pensamentos. E quando você perceber esse pensamento contrário ou um pensamento negativo que não contribui para que você continue, avance em direção aos seus objetivos, você vai tomar essa consciência e vai tentar trocar esse pensamento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para facilitar. Imagina uma pessoa que está numa dieta, certo? Que começa uma dieta e está numa meta de emagrecimento. Se ela se pegar pensando
na pizza com os amigos que ela está perdendo porque ela está em dieta, ou se ela pensar naquela torta de chocolate maravilhosa, a torta preferida dela, que ela está sendo privada de comer, se ela se pegar nesse pensamento, na hora que esse pensamento vier, que ela tomar essa consciência, ela imediatamente vai trocar esse pensamento por outro. Ela vai trocar, por exemplo, pelo pensamento de que a vida dela vai ter mais saúde se ela emagrecer. Ela vai trocar pelo pensamento que ela vai conseguir, enfim, entrar naquela roupa que ela tanto deseja, que ela tanto gosta. Ela vai trocar esse pensamento que não vai contribuir para a meta de emagrecer por um outro pensamento que vai contribuir. Por exemplo, imaginar a felicidade, como a autoestima dela vai melhorar na hora que ela conseguir atingir a meta de perda de peso que ela definiu e determinou. Então, é essa troca no exato momento em que aquele pensamento surge que vai possibilitar que você quebre o padrão mental que está te levando para a autossabotagem e que pode estar impedindo que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que está numa meta de estudo, de passar num concurso ou de passar numa prova. E aí ela começa a estudar. E no momento que ela começa a estudar, começa a pensar: ai, essa matéria é muito difícil. Ai, eu nunca vou conseguir aprender essa matéria. Nossa, esse concurso é muito difícil. Eu acho que eu não tenho a menor chance. Será que eu tenho chance? Esses pensamentos não são favoráveis à meta dela, concorda comigo? Esses pensamentos, eles são contrários. O que vai acontecer se ela continuar pensando, se ela não mudar esse padrão de pensamento, é que ela vai desanimar e ela não vai continuar estudando. Ela não vai assimilar aquela matéria. Então, na hora que ela perceber esse pensamento, o que ela tem que fazer é trocar por um outro pensamento que seja favorável à meta dela de estudo. Então, por exemplo, ela vai trocar por um pensamento do tipo: bom, eu vou ficar muito feliz quando eu passar nessa prova. Nossa, eu vou me esforçar e vou aprender essa matéria. Ela tem que pensar em como a vida dela vai ser melhor depois daquela conquista de passar naquele concurso, naquela prova. Ela tem que se conectar com aquela energia da felicidade, da realização que ela vai ter no momento em que ela for aprovada. É esse tipo de pensamento que vai fazer com que ela se mantenha firme no estudo. É o que vai fazer com que ela se sinta motivado para poder continuar estudando, mesmo aquela matéria que não é uma matéria muito agradável, que não é uma matéria tão fácil. Mas se ela ficar pensando que a matéria não é fácil, ela não vai conseguir. Então ela tem que detectar na hora o pensamento. É isso que você aí tem que fazer. Ficar presente para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para as suas ações. Na hora que você detectar o primeiro pensamento contrário, sabotador, negativo em relação àquilo que você deseja, você troca ele imediatamente por um que seja favorável à sua meta. Essa é uma ferramenta, é uma forma de quebrar o seu padrão mental. Essa é uma forma de quebrar o padrão mental que o seu inconsciente está habituado a levar você para a sua zona de conforto. E aí, quando você quebra esse padrão, você começa a mudar o seu sentimento. Você muda o pensamento e aí você muda o sentimento. E aí você muda a sua ação. E aí acontece uma coisa muito interessante. No nosso exemplo da pessoa que está numa dieta, ela passa a conseguir se manter firme na dieta. E aí, como ela consegue executar aquela meta, ela consegue se manter firme na dieta, uma coisa mágica acontece.
ela fica muito feliz, ela fica muito satisfeita, ela fica muito motivada. E aí, quanto mais motivada ela fica, mais pensamentos positivos ela tem. Quanto mais pensamentos positivos ela tem, mais sentimentos que vão fazer com que ela se motive, se engaje, continue perseverante, ela vai ter. E quanto mais ela tiver esse sentimento, ela vai realizar as tarefas e vai cumprir as metas e vai andar em direção ao objetivo que ela estabeleceu. E quanto mais ela andar em direção ao objetivo que ela estabeleceu, mais ela vai ter essa sensação de prazer, de realização, de, sabe, de autorrealização mesmo, de que ela consegue, de que é possível, de que ela é capaz. E quanto mais essa sensação ela tem, o que vai acontecer que é mágico é que o inconsciente dela gosta dessa sensação. E aí ele começa a perceber que aquela sensação é boa. E aí ele começa a querer mais dessa sensação. E aí você entra no ciclo virtuoso das realizações, aonde quanto mais você pensa positivo, mais você sente essa positividade, isso se reflete nas suas ações, você cumpre as suas tarefas, você fica mais feliz, mais satisfeito, mais motivado, e aí você pensa cada vez mais positivo e sente coisas boas e faz as tarefas, cumpre as metas, age da maneira correta, tem um comportamento alinhado com a sua meta e realiza a sua meta. E aí você entra nesse ciclo virtuoso das realizações e começa efetivamente a viver uma vida de realizações. E isso é que é o poder que tem o alinhamento da sua mente com os seus objetivos. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa palestra, que ela tenha sido útil para que você tome consciência da importância do seu alinhamento, do alinhamento da sua mente aos seus objetivos, que você possa, a partir de agora, ficar mais presente para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente, para como você age, para que você possa realmente viver as suas realizações e alcançar seus objetivos e metas. E para você que quer viver o seu melhor ano, que quer aprender mais sobre como fazer a sua mente trabalhar em prol da sua meta e quer ter metas realizadas nesse ano, você tem que aproveitar o curso Viva Seu Melhor Ano. Exatamente. Acessa vivaseumelhorano.com, se cadastra que você já vai ter acesso a um conteúdo disponibilizado. Tem vídeo, tem áudio, tem PDF, tem um material muito bacana que eu selecionei para você que quer tornar as suas metas realidade nesse ano. E eu estou fazendo isso porque eu sei exatamente como é difícil quando você não sabe a consciência que você tem que tomar, quando você não tem as reflexões, quando você não sabe quais reflexões você precisa fazer para tornar aquilo claro, quando você não sabe exatamente as suas crenças limitantes, nem sabe como a sua mente está te sabotando, você só sabe que não consegue alcançar as suas metas, os seus objetivos, que não consegue sair da onde você está para onde você quer chegar. Eu já vivi isso, eu sei exatamente a sensação de impotência, de frustração que a gente sente quando está nessa situação. Então, desde que eu comecei a mudar o meu padrão mental, e isso tem mais de 10 anos, que eu comecei a estudar PNL e várias ferramentas de desenvolvimento humano, que eu me tornei uma coach certificada para ajudar os meus clientes e para ajudar mais e mais pessoas, porque esse é o meu propósito de vida. Eu resolvi compartilhar com as pessoas para que um maior número de pessoas possa se utilizar desses conhecimentos. E é por isso que eu montei esse curso vivaseumelhorano.com. Se inscreve e vem comigo para você viver o seu melhor ano.